Bom, então sejam bem-vindos ao curso básico de desenho em impressão 3D. Meu nome é José e eu, junto com o Eric e o professor Juan, aqui da Unesp de Itapeva, vamos estar preparando esse curso aqui para vocês e passando, tá, um pouquinho de conhecimento acerca da impressão 3D, tá? Impressão 3D, para quem não sabe, é uma tecnologia que vem crescendo muito nos últimos anos, tá? Que possui uma infinidade de aplicações, tá? Ela pode ser utilizada desde a impressão de um enfeite para sua casa até aplicações na medicina, tá? Então tem um leque muito grande de aplicações e é bastante interessante para a gente estar conhecendo esse tipo de tecnologia, tá? É algo que vem crescendo muito, então pode ser muito útil para a gente no futuro. Explicando um pouco melhor, esse é um curso de parceria entre a Unesp de Itapeva e a ETEC de Itapeva, tá? A princípio, a ideia inicial, né, era que esse curso fosse dado de maneira presencial, na ETEC de Itapeva, tá? Seria um curso com algumas aulas que a gente iria para a ETEC para estar passando esse conteúdo para vocês. Mas, enfim, devido à pandemia e às condições que a gente teve que se adequar, as aulas serão feitas de maneira não presencial, né? Serão aulas gravadas, como está aí no slide, tá? Serão feitas aulas semanais que serão gravadas e postadas no Classroom para vocês poderem estar acessando e assistindo, tá? Essas aulas não serão muito compridas, tá? Algo bastante tranquilo de assistir, vai ser de 20 a 30 minutos, então é tranquilinho. E pode ser que depois de uma aula venha com exercício também, tá? Pra gente estar avaliando se vocês estão aprendendo mesmo, se o conteúdo está sendo absorvido. Mas o mais é isso, tá? Semanalmente a gente vai estar mandando as aulas, talvez com exercício ou não, tá? Se alguém tiver alguma dúvida durante essas aulas, durante o decorrer do curso, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Pode estar entrando em contato sem problema nenhum, que a gente tá aqui para ajudar mesmo, tá? Conteúdo. O que a gente vai aprender então nesse curso? Eu separei em 3 tópicos aqui, tá? Primeiro que eu coloquei, como projetar uma peça 3D em um software. Então a gente vai vai passar um pouquinho do conhecimento básico para vocês acerca de como estar fazendo um desenho 3D em um software, tá? Existe uma infinidade de softwares por aí para você estar modelando um objeto de maneira 3D. A gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre um deles, tá? E vai ser algo bastante útil para a gente, até porque a gente precisa desenhar a peça que a gente quer que seja impressa, tá? Como preparar a peça para impressão? Esse tópico aqui vai ser referente a como utilizar os softwares que são feitos justamente para você passar esse desenho para a impressora, tá? Porque você não consegue passar o desenho que você projetou no software 3D direto para a impressora. Você primeiro tem que passar em um software de fatiamento, que a gente chama. Então a gente vai estar aprendendo a como configurar, tá preparando essa peça para impressão, tá? O outro tópico que eu separei aqui é o manuseio da impressora. Antes de você imprimir, você tem que seguir um certo número de preparo com a impressora, tá? Você precisa preparar ela para que não haja nenhum erro durante a impressão, para que não danifique a impressora. Então a gente vai aprender a como manuseá-la. É algo bastante tranquilo, simples e rápido de estar se aprendendo, tá? Materiais de impressão. A gente também vai entrar num conteúdo básico de materiais de impressão, tá? Na impressão 3D existem um número até que significativo de materiais que são utilizados, tá? E cada material possui uma característica e um jeito de ser trabalhado. Então é importante a gente estar passando para isso, para que vocês notem essa diferença, tá? Você não consegue trabalhar de maneira igual com 2 materiais diferentes. Você vai ter que mudar o jeito de imprimir, os parâmetros de impressão. Mas é algo que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Não vou me aprofundar muito agora, a gente vai estar aprendendo ao decorrer do curso. Bom, então como que é feita uma impressão 3D? Vou tentar introduzir um pouquinho de como que a gente imprime, né, na impressora, qual que é a sequência de passo. Primeira coisa, você tem que ter um desenho em formato 3D, tá? Para você ter esse desenho, você poderia, de uma maneira mais simples, entrar no Google e baixar esse desenho. Não sei, quero imprimir uma caneca ou um boneco, sei lá. Então eu posso entrar no Google, pesquisar e já, se eu encontrar, né, baixar esse desenho já pronto, né, em formato 3D. O outro jeito seria você desenhar, que é o que a gente vai estar aprendendo aqui, tá? Como eu disse, a gente vai estar aprendendo a mexer em software de desenho 3D, tá? E a gente vai estar utilizando isso para estar construindo as nossas peças, tá? Os nossos projetos.
Então, depois que você já tem esse desenho, você passa para um software de fatiamento, tá? Esses softwares são próprios para impressora 3D, existem alguns no mercado, e a gente utiliza eles para preparar a peça, tá? A maneira que vai ser impressa. Existem uma infinidade de parâmetros, tá? Você pode controlar a temperatura que vai ser impressa a sua peça, você pode controlar a velocidade, você pode controlar o quanto de material que você quer ter no interior da peça, por exemplo. Isso vai depender bastante, tá? Às vezes você quer uma peça com maior resistência, é, às vezes você quer uma peça só para enfeite, então às vezes você pode querer uma peça que seja muito estética, né? Você quer qualidade estética na peça. Então isso vai influenciar bastante nos parâmetros que você usa para impressão. E isso a gente vai fazer no software de fatiamento, tá? Então, após que você já fez o desenho, passou pelo fatiamento, você precisa apenas mandar para a impressora, tá? Existem softwares de fatiamento que mandam direto para a impressora. Aqui a gente está utilizando um software para fatiamento que é o Cura. E o Cura a gente salva o desenho num cartão de memória e passa esse cartão de memória para a impressora, tá? É bem simples esse procedimento. E após passado o cartão de memória para a impressora, você precisa apenas selecionar e imprimir e a impressora já faz todo o trabalho. É claro, você precisa preparar a impressora antes, mas após colocar na impressora e colocar para imprimir, só precisa assistir, dar uma olhadinha, porque não existe mais que muito a se fazer. A impressora já faz todo o trabalho, tá? Aqui tem uma foto do que seria o interior de uma impressora, tá? É, Explicando um pouquinho melhor. Toda impressora precisa de um filamento, tá? Que vai ser um material que vai ser utilizado para construir a sua peça. Esse filamento aqui é como se fosse um fio aqui de plástico, tá? E o que acontece? Esse fio vai ser puxado pela impressora, ele vai para essa estruturazinha aqui, tá? E nessa estruturazinha aqui, que o nome é extrusor, esse filamento vai ser aquecido, tá? Até chegar em temperatura de fundir, tá? Então ele vai começar a ser derretido aqui dentro. E esse material derretido ele vai começar a ser depositado nessa mesa aqui, ó. Acho que dá para ver bem aqui. E o que vai acontecer? Ele vai depositar, vai começar a primeira camada, e o extrusor vai fazer esse movimento de maneira a fazer camada por camada da sua peça. Então ele vai começar na primeira, segunda, terceira, e assim por diante, tá? E assim ele vai estar imprimindo o objeto que você desenhou, e vai estar seguindo os parâmetros que você colocou no software de fatiamento. Então, ele vai seguir a velocidade que você colocou, você pode estar imprimindo ele de maneira mais rápida ou mais lenta, dependendo da qualidade que você quer na sua peça, vai seguir a temperatura. Tá, então aqui já deu uma introduzida à impressão 3D, tá? Agora nessa primeira aula, a gente vai estar começando a ver o software de desenho, tá? Então, vamos mudar de guia aqui. A gente aqui no curso vai estar utilizando o SketchUp online, tá? Vou entrar aqui no site deles. É só pesquisar vou até pesquisar no Google para vocês verem aqui. SketchUp online. Melhor. Pode clicar nesse primeiro link aqui, tá? SketchUp for Web. E por que a gente vai estar utilizando esse software? A gente poderia estar utilizando alguns outros também, tá? Como AutoCAD, Fusion, SolidWorks, talvez. Mas o grande diferencial do SketchUp Online é que, além de ser gratuito, ele roda diretamente no navegador. Então, você não precisa baixar nenhum tipo de arquivo ou programa no seu computador. Então, isso aí facilita muito a gente estar utilizando, tá? Você não precisa ter um computador muito potente para estar rodando esse software aqui, tá? E ele vai ajudar bastante a gente, tá? Então, essa aqui é a interface inicial. Você vai clicar aqui em Comece a Modelar. Tá, aqui você vai precisar fazer um cadastro, tá? Eu já vou entrar com o meu e-mail do Google, mas se você tiver e-mail do Google, já entrem também. Sem muito problema aqui. Entrando no meu, já está conectado aqui no computador. Tá, então essa é a interface inicial do SketchUp, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui em fazer um tour, talvez ajude vocês, tá? Eu não vou clicar porque eu vou estar passando ferramenta a ferramenta, eu explicando aqui mesmo, tá? Quando vocês salvarem, tiverem feito já seus projetos, salvar eles vão ficar nessa tela aqui, tá? Vão ficar todos salvos aqui, então você não precisa baixá-los no seu computador. Você apenas salva aqui no software e já vão estar aparecendo aqui nesse espaço, tá?
E a partir disso você consegue editar, ver, fazer o que você quiser com o seu projeto. Tá, então para a gente abrir um novo, a gente vem aqui em criar novo, escolhe a medida que vai ser utilizada como base para os seus desenhos, tá? Vou colocar milímetros aqui, se alguém quiser utilizar metros, não tem problema também. Só ficar atento à questão de conversão de unidades, tá? Algo que é bom citar é que, geralmente, geralmente não, as impressoras elas têm um limite, né, de tamanho para impressão. Por exemplo, aqui, a da Unesp, a gente consegue imprimir peças com até 27 centímetros de altura, comprimento e largura. Então, você não pode estar projetando peças acima dessas dimensões, tá? E aqui a gente está projetando para estar imprimindo na impressora, então a gente tem que ficar atento a esses tamanhos, tá? Vou colocar aqui em milímetros. Tá, então essa aqui é a interface inicial aqui do SketchUp, tá? A gente pode ver que a gente está no ambiente de terceira dimensão aqui. A gente pode estar projetando a nossa peça em qualquer canto desse ambiente, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber aqui no SketchUp é como se deslocar, tá? Como dar zoom, como tá se locomovendo aqui, que é algo que vai ser muito útil para a gente estar projetando as nossas peças, tá? Primeira coisa, zoom. Como que eu posso dar zoom aqui? Existem mais de uma maneira de dar zoom. A primeira que eu destaco aqui é utilizando o mouse. Como que eu vou fazer? O botão do meio do mouse eu vou apenas girá-lo, tá? Ó, eu vou primeiro selecionar não, apontar para onde eu quero zoom, tá? Com a seta aqui no mouse, então, sei lá, eu quero dar um zoom aqui no rosto dessa pessoa aqui, dessa figura. Ó, ele vai dar zoom, tá? Quero dar zoom no eixo verde aqui, lá no final. Ele vai dar zoom também. Então, é algo bastante importante para a gente, vai auxiliar muito enquanto a gente estiver projetando nossas peças, tá? Tá vendo? Ele pode dar zoom em qualquer canto, sem nenhum problema, só rolar para frente para aproximar e para trás para se afastar, tá? Existem algumas outras ferramentas de movimentação. Outra ferramenta que eu separo aqui, que é importante para a gente estar utilizando, é a ferramenta de órbita, tá? Como você vai acessar? Existem duas maneiras. A primeira é você clicando no botão do meio do mouse. Então você clica, tá vendo? Já apareceu aqui uma figura, você gira, tá? É bem tranquilo de utilizar também, ó. Você pode girar 360 graus aqui, pode ir para cima, para baixo também. É algo bastante tranquilo de estar utilizando, que é muito útil. Outra maneira de você acessar essa ferramenta, se você quiser, é você, ó, aqui, eu esqueci de comentar, a gente tem algumas ferramentas, tá? Do lado esquerdo e do lado direito, tá? A gente vai estar passando pela maioria dessas ferramentas e vai estar explicando um pouco melhor sobre a utilidade de cada uma, tá? Tá. Aqui do lado esquerdo aqui, se a gente for, a gente tá falando da ferramenta de órbita, né? Se a gente selecionar aqui, ó, tem ela aqui para ser selecionada também. E se você selecionar ela aqui, você pode acessá-la com o botão esquerdo do mouse, aí você não clica no meio. Mas é indiferente, tá? Você pode estar utilizando tanto uma quanto outra, vão estar trabalhando do mesmo jeito. Outra ferramenta, essa mãozinha aqui, tá? Ela não é panorâmica. Ela funciona um pouquinho diferente das outras. O que vai acontecer? Para você utilizar, você vai clicar no lugar que você quer ir e vai arrastar, vai puxar com o mouse, tá? Tá vendo? Ó, a órbita, ela não faz isso. A órbita, ela só gira aqui o plano. Já essa ferramenta mãozinha, você já consegue ir para onde você quiser. Quer subir, quer descer, quer ir para cá, tá? O que é bastante útil também para a gente estar utilizando. Próxima ferramenta, a gente tem uma ferramenta de zoom aqui, ela vai aproximar você de onde que você quer ir, tá? Parecido com a mãozinha, tá vendo? Dois cliques, ele vai me aproximando para onde eu quero ir. Tá? Então, existe essa maneira de dar zoom, existe, como eu disse, utilizando aqui, ó, vou selecionar, eu vou com o botão do meio do mouse. Existe outra maneira também, que é essa janela de aproximação, tá? Nela você vai colocar aonde você quer o zoom, ó. Então, selecionei essa área aqui, ó, ele vai dar zoom na área, tá? Aí, ó, aí ele vai dar zoom aqui, para onde você quer, tá? Mas lembre-se sempre de estar selecionando a ferramenta aqui, tá? E tem essa última ferramenta aqui também, que ela vai ser bastante útil para quando, como explicar, tiver, bom, você está perdido aqui no espaço 3D, tá? Sei lá, deu uma bugada assim, você não sabe onde é que tá, não consegue se locomover, aí você vem e clica aqui, ó, ela vai te dar uma visão mais ampla do espaço 3D. Pode acontecer, às vezes, de vocês estarem projetando uma peça e, não sei, dar um bug, tá? Meio que zoar a sua visualização aqui, fica ruim de você ver, sei lá, tá aqui, tá perdido. Aí você vem na peça,
nessa ferramenta aqui, ó, extensões de zoom, clica nela, ela vai te dar uma visão mais ampla aqui, você já consegue voltar a trabalhar normalmente, tá? Então essas são as ferramentas que vocês vão utilizar para estar se movimentando aqui, ó, zoom, rotacionando, pega a mãozinha aqui, ó, para estar andando aqui melhor, tá? Bem tranquilinho de mexer e vão ser muito úteis pra gente, tá? Vamos para as outras ferramentas, então. Primeira ferramenta aqui, a gente tem essa seta aqui de selecionar, né? É algo bem tranquilo, você pode selecionar uma peça com ela, pode clicar em uma parte da peça, tá? A segunda ferramenta é a ferramenta borracha. Eu acho que não tem muito o que estar explicando sobre essa ferramenta, vai servir para apagar alguma parte do desenho que vocês tenham feito, tá? A gente já vai estar utilizando elas aqui. Primeiro a gente vai estar fazendo uma superfície aqui, mas eu já volto nela. Terceira ferramenta, a gente tem a ferramenta de tinta, tá? Deixa eu vou estar mostrando melhor como utilizá-la também, porque a gente precisa de pelo menos, uma superfície para estar utilizando ela, tá? E aqui a gente tem a ferramenta de linha. Existem duas maneiras de você utilizar essa ferramenta de linha. A gente tem essa primeira aqui, ó. Essa primeira ela vai trabalhar apenas com... Deixa eu pegar a mão aqui para me arrastar um pouco. Apenas com linhas retas, tá? Deixa eu fechar isso. Então, por exemplo, você vai puxar aqui, ó. Percebam que para qualquer direção que vocês colocam, a linha sempre vai ser reta, tá? Algo que é bastante interessante citar. Você pode seguir os eixos aqui, ó, para fazer essas linhas de maneira paralela a eles, tá? Isso aqui vai ser muito útil pra gente tá construindo nossos sólidos, tá? Porque aqui você tem uma referência aqui, ó, tá vendo? Ficou verde, quer dizer que eu tô paralelo a esse eixo verde aqui, ó, paralelo. Que era paralelo ao eixo vermelho. Então você vem, tenta ir na direção deles aqui, ó, e já fica vermelho pra você e tá paralelo. Posso ir nesse eixo azul também, ó. Puxo pra cima, já tá azul, tá? Tá vendo? Tá paralelo aqui. Vai ser bastante útil pra gente estar realizando nossos desenhos. Vou apagar isso aqui. Então, ó, sempre reto com essa linha aqui. Outra coisa, você pode inserir o comprimento no teclado, tá? Então, aqui, ó, se vocês virem aqui na parte direita aqui, inferior do software, você tem um comprimento aqui, ó. Então, sei lá, eu quero 1000 milímetros nesse sentido aqui, paralelo ao eixo vermelho, tá? Então, vou lá, coloco 1000, dou um Enter, sem muito problema, tá? Aqui eu quero 1900. Foi também. E aqui, você vai estar utilizando muito esse tipo de comando aqui, tá inserindo a dimensão que você quer. É muito útil pra gente, principalmente quando você tem um objeto que você já sabe o tamanho que você quer, tá? Tem que trabalhar com as dimensões certinho. Isso aqui vai ser muito útil pra gente. Outra ferramenta de linha, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, a mão livre. Como que ela vai funcionar? Ela não necessariamente trabalha com linhas retas, tá? Então você até pode trabalhar com linhas retas com ela, mas ela vai seguir o mouse da maneira que você coloque para ela trabalhar, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Fiz uma superfície aqui, ó, do jeito que eu coloquei no mouse. Enquanto com a outra ferramenta eu não conseguiria fazer isso, ó, tá vendo? Ela sempre vai estar reta. Aqui, ó, utilizando a borracha. Pode utilizar a borracha, você só dá 2 cliques e já era, ó. Já apaga, tá? Outra maneira de você estar apagando, vou fazer um desenho aqui. Você está utilizando essa seta de selecionar aqui, ó. Você vem, seleciona ele por inteiro e dá um delete. Acho até mais simples, mais prático você estar utilizando isso, tá? Segunda ferramenta, como eu disse, que a gente ia demonstrar, a gente vai estar mostrando agora, tá? Ferramenta de tinta. Acho que é meio óbvio também. Você apenas vem aqui, seleciona, escolhe uma cor aqui, sei lá, eu quero bege. Então ele vai pintar de bege, tá? Existem algumas texturas também, tá? O SketchUp é um software que é bastante utilizado por projetistas de imóveis ou por arquitetos, tá? Para projetar um ambiente, uma casa, enfim. Então existem muitas texturas aqui que tem a ver com essas coisas, tá? Então a gente tem textura de madeira, de água, de azulejo, tá? Tem uma infinidade. Então, sei lá, vai que eu quero... Talvez a gente não utilize tanto aqui no curso, mas pode ser utilizado por alguém para outra coisa aí. Então vai que eu quero utilizar textura de água nesse retângulo aqui que eu fiz. Então vem aqui, clico, textura, pintou sem muito problema, tá? É bastante tranquilo a gente estar mexendo com isso.
Outra ferramenta de tinta aqui que a gente tem é essa segunda aqui, ó. O nome dela é material de amostra. E ela vai servir para você copiar uma cor de uma superfície para outra, tá? Então, sei lá, eu pintei essa cor aqui, não lembro da cor que eu pintei, ou tô com preguiça de ir lá selecionar. Só venho aqui, seleciono e já passo para outra, sem muito problema, tá? É bastante tranquilo também de estar trabalhando com essa ferramenta. Tem a mãozinha aqui para se mexer. Tá. Então aqui a gente já aprendeu algumas ferramentas, tá? As 4 primeiras. E a gente vai estar entrando na ferramenta de arco. Vou só apagar isso aqui, ó. Vou apagar essa figura também aqui. Ferramenta de arco. Vou demonstrar aqui, acho que fica mais fácil. Existem várias maneiras de você estar utilizando as ferramentas de arco, tá? A primeira que você tem aqui, só explicando um pouquinho melhor, que seria como uma curva, tá? Uma parte de uma esfera ou uma curva do jeito que você queira fazer, tá? Então, a primeira aqui, ó, selecionei a primeira. Essa primeira ferramenta, ela vai servir como vai funcionar. Você vai colocar onde seria o centro do seu arco, tá? Vai clicar e vai colocar o raio do arco, tá? Pensando que o arco é uma parte de uma circunferência. Então tá. Aqui o raio, ó, lembrando que a gente pode colocar lá embaixo o tamanho, tá? Então, não sei, eu quero 300 milímetros aqui, 30 centímetros, né? Pô, pronto, eu fiz o raio. Agora, o que acontece? Eu posso puxar o arco aqui, ó, da maneira que eu queira, tá? No ângulo que eu queira. Eu posso também inserir o ângulo digitando, tá? Então, eu quero 90 graus. 90, 90. Pronto, ele fez o arco aqui pra mim, tá? Sem muito problema, tá? Isso aqui pode ser bastante útil pra gente estar projetando algumas peças em formato 3D, tá? Segundo tipo de arco. Esse tipo de arco aqui, você vai fixar 2 pontos que você quer que seja a distância entre o início e o fim do arco, tá? Então, eu vou colocar aqui 750 milímetros, por exemplo. Dou Enter. Tá, aqui ele fez a distância entre o início e o fim do arco. Aqui você coloca o tamanho da profundidade, digamos, entendeu? Você consegue modelar da maneira que você queira aqui, tá? No formato que você queira e na distância que você queira. Então, você modela aqui, ó, tá vendo que muda o formato dele, e você pode colocar, inserir essa distância, não sei, quero 1000. Já modelou para mim, tá? Vou apagar esses 2 arcos. Selecionar o terceiro arco aqui. Que é um arco de 3 pontos. E como que vai funcionar? Esse arco é um pouquinho mais complicado de estar trabalhando com ele, tá? Um pouquinho mais chato. Aqui você fixa 2 pontos. E a partir disso, você modela um arco que obrigatoriamente vai passar por esses 2 pontos, tá? Então, ó, fixei 2 pontos. E agora o arco, ó, independente da direção que eu coloque, ó, tá vendo? Ó, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, ele sempre vai passar por esses pontos, tá? Pode ser útil se alguém gostar de utilizar essa ferramenta. Eu não costumo utilizar muito, acho meio complicado de se mexer, mas pode ser utilizado também, tá? E a última ferramenta de arco, essa quarta daqui, funciona exatamente igual a primeira, tá? Então você vai fixar um ponto pro centro do seu arco, vai colocar um raio, deixar ela paralela aqui, ó, ao eixo verde, 1000 milímetros, tá? 100 centímetros, e a partir disso você vai puxar o arco no ângulo que você queira. Só que a diferença aqui, para a primeira ferramenta, é que aqui você constrói uma superfície, tá? Então vou demonstrar um pouco melhor aqui, colocar um ângulo de 90 graus. Olha aí, ó, que ela fez uma superfície, enquanto que a primeira ferramenta, opa, puxar aqui, fazer do lado. Cadê aqui? Fazer as mesmas dimensões, tá? Ó, 1000 aqui no eixo verde. É o tamanho do raio. Eu vou puxar 90 graus primeiro. Então notem a diferença aqui, ó. Aqui ela fez uma superfície. Aqui ela fez só o arco, tá? Então você pode estar utilizando qualquer uma delas. Elas podem ser muito úteis, tá? Mas existe essa diferença aí. São ferramentas bastante tranquilas de você estar trabalhando, tá? Não tem muito erro para se trabalhar aqui, não. Vou apagar esses arcos agora. Então a gente começou a falar sobre superfície. Existem algumas ferramentas aqui. Para encerrar, a gente vai estar falando delas, tá? Essas ferramentas são utilizadas já para você construir uma superfície, um retângulo, um círculo, já sem estar utilizando as linhas, tá? Porque a gente pode estar utilizando
as linhas para construir um retângulo, por exemplo, tá? Aqui, ou um arco para estar construindo um círculo, aqui, tá? Mas existem ferramentas que já constroem sozinhas, tá? Você só precisa utilizar elas. São essas daqui, ó. Primeira, retângulo. Como que funciona o retângulo? Você vai clicar num ponto que vai ser uma das arestas desse retângulo. Então você pode puxar ele para cá, mas notem que sempre esse ponto que você clicou vai ser uma das arestas, tá? E aqui você pode puxar com o mouse mesmo e clicar, onde você acha que já está bom o seu retângulo. Clica aqui, já está feito, já fez a superfície. Você pode digitar as dimensões dele, tá? Então, aqui eu quero uma aresta. Eu vou digitar aqui as dimensões. Como vai funcionar? A primeira dimensão que você coloca seria a largura, tá? Que seria desse eixo vermelho aqui. Então, eu quero uma largura de 2000 milímetros, tá? Não dá Enter, você precisa colocar a próxima dimensão, que seria a altura aqui, tá? Nesse eixo verde aqui. Aqui eu vou colocar, sei lá, 4000. Opa, coloquei 2000. Você dá uma vírgula e você coloca a altura no caso, 4000. Dá um Enter, ele já faz para mim, ó. Se a gente medir aqui, ó, tem ferramentas de medição, a gente vai chegar nelas ainda. E olhar lá embaixo, ó, 2000 milímetros, tá? 4000. Então ele fez do jeito que eu queria, sem nenhum problema, tá? Então essa ferramenta de retângulo pode ser útil também, né? Pode economizar um tempo. Próxima ferramenta. Esse é o retângulo invertido e como vai funcionar. Primeiro, você vai colocar o comprimento do seu retângulo. Vai ficar mais simples quando eu mostrar aqui, ó. Depois, você vai colocar a altura, tá? Pode estar em qualquer direção aqui, ó. Vou colocar 5000. E por último, você vai colocar o ângulo, tá? Então você consegue, por exemplo, fazer esse retângulo de pé aqui, ó. Colocar 90 graus. Tá? Colocar 4000 de altura e 90 graus. Ó, dou um Enter. Ó, notem que ele fez aqui, ó, pra mim, tá? Tá de pé aqui. Vou fazer outro aqui para demonstrar um pouco melhor. Vou apagar isso. Opa. Fazendo de novo, então. Primeiro você vai definir a largura. Vou colocar 5000 milímetros. Depois, a altura, seria a altura dele, né? Vou colocar 10.000 milímetros, por exemplo. Você vai dar vírgula e vai colocar o ângulo que você quer. Ah, eu quero ele totalmente de pé. Lembrando que esse ângulo vai ser referente a esse plano aqui, ó. O plano verde e o plano vermelho aqui, tá? Plano vermelho não, segmento verde e o eixo verde e o eixo vermelho aqui, que vai formar um plano, tá? Então vou colocar 10.000,90. Aí sim ele faz para mim, tá? A gente também consegue mover isso aqui, a gente vai ver depois essa ferramenta, tá? Vou selecionar ele aqui, ó. Porque, aparentemente ele está para baixo aqui do desenho, né? Então a gente também conseguiria mover ele aqui, vou só demonstrar. A gente vai aprender isso aqui mais para frente, tá? Mas a gente também, só para demonstrar que existe essa possibilidade. Outra ferramenta aqui é o círculo, tá? O círculo é bastante tranquilo de se trabalhar. Você fixa ele num ponto, tá? Que seria o centro. Qual o tamanho do raio que você quer? Vou colocar 15.000 milímetros aqui. Pronto, tá pronto. Seu círculo sem mais problemas, tá? É bastante tranquilo estar trabalhando com essa ferramenta. Próximo aqui. Esse polígono aqui, você vai fazer um hexágono. É muito parecido com o círculo. Na verdade, é até igual, né? Você fixa o centro e coloca o tamanho do raio aqui, né? Que você quer. Vou colocar 10.000 aqui. Pronto, ele já faz para você. Não tem problema nenhum. E a última ferramenta que a gente vai ver aqui, ó, é escrita, tá? Então aqui você pode, sei lá, escrever curso. Controla, você pode mudar a fonte aqui, pode colocar altura, essas coisas, tá? Não vou mexer nisso agora. Então aqui, coloca, clica no ponto que você quer que ele entre. Pronto, tá aqui, ó. Tá bem pequeno, porque eu não aumentei a fonte. Mas tá aqui, ó. Puxar um pouco aqui. Então, então isso aqui já é um objeto 3D, tá? A gente vai estar mexendo com isso nas próximas aulas. Mas podem ver que ele já tem 3 dimensões aqui, então a gente já conseguiria estar imprimindo isso aqui, por exemplo, tá? Então se você, não sei, quer imprimir uma escrita ou algo do tipo, você pode estar utilizando esse tipo de ferramenta, tá? Que é bastante simples de estar trabalhando e a gente também consegue estar imprimindo. Bom, eu acho que já
Tá bom essa aula para não ficar muito longa, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar entrando nessas ferramentas que são utilizadas mais para sólidos, tá? Para a gente estar projetando objetos em terceira dimensão. Nessa aula a gente viu um pouquinho dessas primeiras ferramentas aqui, tá? Acho que foi uma aula bastante tranquila para a gente. Então eu vou ficando por aqui, tá? Então até a próxima aula aí. Valeu!